Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Outro dia tomei um táxi e o motorista se dizia saudoso do programa que fazíamos na Rádio CBN, principalmente por eu chamá-lo de Victor Ernesto Birner e ele não gostar não só que o chamem de Victor, embora tenha o C mudo em seu nome, como por não gostar que falem o nome dele completo. Eu jamais soube disso. O motorista ouviu você dizer uma vez que você não gostava de ser chamado pelo nome inteiro, o Ernesto. Você prefere que omitam o Ernesto, razão pela qual eu sempre o chamarei de Victor Ernesto Birner. Muito bem, nesta semana que cessa tudo que a antiga musa canta, porque uma voz mais alta se levanta. São Paulo e Galo, quarta-feira, Morumbi. O jogo do ano até aqui no futebol brasileiro. Eu vou repetir, teremos outros jogos do ano, mas este é o jogo do ano de 2013 até aqui no futebol brasileiro. Jogo para torcedor algum botar defeito. Não apenas para os torcedores do São Paulo, que certamente vão lotar o Morumbi, e para os torcedores do Galo, que hão de querer que o Galo elimine o São Paulo, eu diria que menos pelo fato de ter de enfrentar de novo o São Paulo nas oitavas. Porque se o Galo escapar do São Paulo, provavelmente vai pegar o Grêmio, que digamos é tão indigesto quanto um duelo de grandes brasileiros. Mas o problema do Galo é que para o Galo não eliminar o São Paulo, ele terá de ter perdido para o São Paulo. E terá de voltar 15 dias depois ao mesmo Morumbi onde ele perdeu, onde ele terá perdido a sua invencibilidade. E isso, psicologicamente, para um time que está há tantos anos em busca de um grande título, pode ser fatal. Então, não tenho a menor dúvida que o Galo vai fazer tanto para eliminar o São Paulo, que até poupou seu time titular no último fim de semana no Campeonato Mineiro e acabou perdendo para a Caldense. E não pôde, assim, superar o Cruzeiro. De acordo com o que é o jogo do ano até aqui no futebol brasileiro. Boa tarde, José Carlos do Amaral Kfouri. Não tem o do Amaral Kfouri. Aí é o do Amaral Kfouri. Meu nome... O programa é curto, vamos direto ao que é o programa é curto, mas há que ser exato, preciso. Se é uma coisa que o jornalista deve, é buscar a exatidão. O meu nome completo, que não me incomoda que ninguém chame, é José Carlos Amaral Kfouri. O do é por conta dele. Eu não o chamo de Victor do Ernesto Birner ou Victor deu Ernesto Birner. Eu o chamo pelo nome completo. O nome que seu pai e sua mãe lhe deram quando ele nasceu. Ia dizer no batismo, mas ele não foi batizado. José Carlos do Amaral Kfouri. Como vai o senhor? Sem o do. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada ao amigo e amiga internauta. É o jogo do ano, até porque o São Paulo montou um elenco caríssimo, tem um grupo de jogadores que pode, inclusive, pode, ser campeão da Libertadores pela qualidade que possui, só que dentro de campo isso não se refletiu. E ali tem vários problemas que eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento dos atletas, né? Principalmente das estrelas. Ali eu acho que falta comprometimento para alguns, outros estão num mau momento técnico. Só para citar rapidamente, Rogério no mau momento técnico, Lúcio chegou para ser líder e arrumou problema, Luiz Fabiano deixou o time na mão e Ganso até agora é um coadjuvante de luxo, quando consegue jogar razoavelmente bem. Então, como os pilares do time não sustentam a equipe, deu um pouco de azar em alguns jogos, tem problema de arbitragem contra o Arsenal no Pacaembu, resolvendo uma série de fatores, levou o São Paulo a uma situação de precisar vencer o Galo com 100% de aproveitamento e ainda torcer por um outro resultado. E, obviamente... Outro resultado é o empate. Na verdade, precisa torcer para uma vitória do Arsenal. O empate tem que fazer contas de saldo de gols. Aí depende por quanto o São Paulo ganhar, quanto vai ser o empate. Porque o Strongest tem 6 pontos. Se o Strongest empata, vai a 7 pontos. Se o São Paulo vence, vai a 7 pontos também. E aí vai para o saldo de gols. Mas daí o empate, o saldo de gols do Strongest não se altera. Ao passo que o do São Paulo se altera e supera o Strongest. Tá maluco? Eu precisava olhar, mas pela minha conta, o São Paulo precisaria, por exemplo, vencer por 2 gols de diferença. Não, senhor.
Por exemplo, porque tem outros critérios, por exemplo, empate em número de gols feitos, pena que não tem a tabela aqui, empate em número de gols feitos, empate em número de gols sofridos, dependendo do resultado, e aí vai para conta de quantos gols marcou fora de casa. Não, quem pode ir no saldo, teria que fazer conta, é o Arsenal ganhando o jogo do Strongest. Não, o Arsenal tem mais situação mais difícil. Por uma goleada. A situação mais difícil. O Arsenal tem um saldo ruim porque tomou uma goleada do Atlético Mineiro. Mas no caso, aí, São Paulo ganhando e havendo empate na Argentina, o São Paulo está classificado. Agora, qual é o grande problema do São Paulo para enfrentar o Galo? O Galo. Não, primeira coisa, não tem o Jadson. Sim. O Jadson é o cérebro do time hoje. Sim. O Jadson faz muito mais falta do que o Luiz Fabiano. Sem o Jadson, o São Paulo, na quarta-feira retrasada, quando ganhou o jogo da União Barbarense, não jogou absolutamente nada. Nada. Foi muito pior do que vinha sendo até com o time reserva no Campeonato Paulista. Porque o Ganso ficou lá perto do centroavante, longe, escondido, não coordenou o jogo. Aí o Fabrício aparecia para coordenar o jogo. Mas eu acho que o Ganso... acho que não vale. Aí não vale, então, porque... Eu ia complementar falando isso. Ninguém está com a cabeça para jogar com o Barbarense, com o 15 de Piracicaba, está pensando no jogo do Galo. Eu acho que isso tudo até colabora para que o São Paulo faça uma bela partida contra o Galo. Agora, a postura do Ganso jogar é diferente nos jogos pequenos dos jogos grandes. Eu queria que você analisasse um pouco o Galo, que é o inverso disso tudo. Porque o Galo está time tudo redondinho, dando certo, um time certinho. Tem um belíssimo goleiro em boa fase. Tem uma dupla de zaga hoje brilhando, não só do ponto de vista defensivo, como do ponto de vista ofensivo. Tem uma dupla de zaga forte. Isto. Forte. Um meio de campo mordedor e criativo, porque Isso. um Ronaldinho no momento que está. Um time que mesmo sem o Bernard e sem o Tardelli, não caiu de produção, ao contrário, no segundo tempo da última partida que realizou, exatamente contra o Arsenal de Sarandi. Então, eu acho que o Galo tem um fantasma que é o fantasma que o assombra, criado por ele mesmo, esse tempo todo de jejum. Concordo. E vai viver, por mais que para ele não seja um jogo decisivo, para o São Paulo e esse jogo vai ter cara de decisão. Mas eu acho que o fantasma do jejum do Galo só pesa das oitavas de final em diante. Pode ser. Agora o Galo está livre. Eu acho que justamente por ser o primeiro colocado, o Galo vai entrar para jogar o futebol dele, que é muito mais redondinho que o do São Paulo. E aí eu queria fazer uma comparação do Galo com o Palmeiras. Porque se você vê o Palmeiras, como tem conseguido os resultados, na base do coração, e não vou dizer só coração, os jogadores sabem de seus limites, sabem o que precisam fazer e fazem da melhor maneira que podem. Se vão conseguir o resultado ou não é uma outra história. Os jogadores do Galo têm o mesmo tipo de comportamento. Tanto é que a gente via um Ronaldinho antes do Galo, um Ronaldinho no Flamengo totalmente diferente, e outro muito mais dedicado, muito mais guerreiro, inclusive não só para jogadas pessoais, mas para a parte coletiva no Atlético Mineiro. Então o Atlético tem essa postura que o Palmeiras tem, que o São Paulo não tem, que o Fluminense teve contra o Grêmio, que falta às vezes para o Grêmio em alguns momentos. Eu acho que cada vez mais o futebol é coletivo. O brasileiro está começando a entender, a valorizar essa coisa da força coletiva. E os times que conseguem jogar unidos, que conseguem botar o coração, que os jogadores vão dormir mal se perderem as partidas, que querem se superar, que vão lutar o máximo possível, estão um pouco à frente dos demais. E esses dois times, aqui no caso, hoje são Atlético, Palmeiras, pelo comportamento. Palmeiras, por exemplo, não vai ser campeão da Libertadores, mas tem que subir, está fazendo uma campanha sensacional. E o Corinthians também, Juca, que na hora que aperta, o time tem comprometimento, tem garra, e eu acho que isso falta ao São Paulo. Essa é a grande questão. É o comportamento do São Paulo na quarta-feira. Olha aqui, o Strongest tem 6 pontos, se empatar vai a 7, o São Paulo tem 4, se ganhar vai a 7. Isso. Hoje o saldo do São Paulo é -2, o saldo do Strongest é -1. O saldo do Strongest permanecerá sendo -1, se ele empatar. O São Paulo, se ganhar, ganhará pelo menos por um gol de diferença. Igualará o saldo. Fica com -1. E aí o São Paulo tem gols pró 6, irá a 7 no mínimo. O Strongest também tem 7. Meu Deus do céu. Então, estou falando para você. Meu Deus do céu. Eu tinha olhado semana passada. Ó, por exemplo, aí vai para o número de gols marcados. Por exemplo, São Paulo ganha por 1-0, empata 0-0, a gente tem que ver quem marcou mais gols fora de casa.
Se o número de gols marcados fora de casa for igual, vai para sorteio. Rapaz, eu jurava que bastava um empate pro jogo na Argentina. Não. E Eu que estava errado, não ele. Outra coisa, ao longo da história, se você for observar, raríssimos times da Libertadores bolivianos conseguiram vencer argentinos lá. Quer dizer, o resultado normal é que o Strongest não vença o Arsenal. Mas agora, o pior para o São Paulo é que esse time do Strongest não é tão ruim quanto os times bolivianos vinham sendo. Mas é uma questão tática, porque individualmente. A sorte do São Paulo é que o Arsenal de Sarandi pode imaginar, se bem que, né, pode imaginar que se classifique. Né, se ele ganhar e o São Paulo não ganhar. Né? O Arsenal de Sarandi ganhando do Strongest e o São Paulo empatando com o Galo, é o Arsenal de Sarandi que se classifica. Então, isso fará com que o Arsenal de Sarandi entre mordendo o Strongest. São dois jogos realmente de assistir ambos ao mesmo tempo, duas decisões muito interessantes. Tem o Grêmio também na quinta-feira, né? Tem o Grêmio na quinta-feira e o Grêmio está num momento danado, porque o Grêmio, ao que tudo indica, fez mesmo um péssimo negócio com a sua nova casa. Por que isso? Porque as coisas não saíram como se imaginava que sairiam. Porque a identificação com a casa demora um pouco. O Arsenal também sofreu com o Mas não apenas isso, mas está dependendo de uma série de... A engenharia financeira não saiu bem sucedida como se imaginava. A folha salarial do Grêmio hoje, graças também, obviamente, à inflacionada que o senhor Vanderlei Luxemburgo sempre dá nas folhas de pagamento, está praticamente impagável, então o Grêmio está num momento complicado. Está complicado e não vai ser fácil empatar no Chile com o Huachipato, porque não só é fora de casa, como o time do Huachipato, para mim foi das surpresas do campeonato. Eu não imaginava que fosse um time tão acertado né, como foi. Então, realmente temos uma semana... Quem diria, né? Quem diria? Quando a gente falava dos 6 brasileiros na Libertadores, havia um sobre o qual tínhamos dúvidas se chegaria às oitavas, o Palmeiras. Hoje temos 2 tricolores correndo o risco de cair. O São Paulo, gravíssimo erro, risco, enorme risco, e o Grêmio. Que o Fluminense joga por um empate contra o Caracas, aquele resultado de ontem, lá em Volta Redonda, diante do Flamengo, acho que não significa nada. Ontem, segunda-feira, não foi? Flamengo e... não, tá, o resultado do Flamengo. Pensei que você estivesse falando do Fluminense e Grêmio. Flamengo e Fluminense ontem em Volta Redonda. Perfeito. No Estádio da Cidadania, diante de 5 mil torcedores. Olha o que fizeram com o Fla-Flu, né? Porque na cidade maravilhosa, lembremos, não há estádio para receber o Fla-Flu. Eu vi Maracanã, que ia ser entregue em dezembro e depois em fevereiro, ainda não está entregue. O Engenhão está interditado. E não tem ninguém preso. Ninguém preso. Eu no momento em que tomava o tombo em casa hoje, eu vi Mauro César Pereira falar que na Taça Rio teve um jogo com mais de 5 mil pessoas, 5 mil pagantes, até agora. Um jogo apenas? Um jogo no Rio de Janeiro. Muito bem. No Rio de Janeiro, é sede da final do Mundial de 50, sede da final do Mundial de 2014. Em compensação, amanhã teremos Assembleia Geral na CBF com os presidentes de federação para aprovar as contas de José Maria Marim. Na sexta-feira, foram aprontados os cheques. Como há uma certa insatisfação entre os presidentes de federação com os salários do Marim e do vice-presidente, o Marco Polo Del Nero, ambos acima dos 100 mil reais, e as federações, em média, recebem 50 mil por mês, na sexta-feira houve uma ordem para a tesouraria, que até fez hora extra, preparar 27 cheques entre 100 e 400 mil reais, para adoçar a boca dos presidentes de federação. Alguns deles, que chegaram ontem já ao Rio de Janeiro, ao saberem, ficaram muito irritados e prometem uma surpresa amanhã. Diz que não vão se vender assim, que vão honrar as calças que esses cheques são para pessoa física ou para a federação? Não. Claro que são para a federação. Ah, bom. Ô, Vitor, como passa pela sua cabeça que... Não, do jeito que você falou, cogitei a possibilidade de você ter dito... Tá, só as coisas ficarem claras, são para a federação. Opa, para a federação. Aliás, você que vai ganhar 100 mil, cobre para o José Maria Marim. Tem gente ganhando 400. Por que você ganha menos do que o seu companheiro de federação? E 100 mil é menos que o salário do Marim. Ora, por que não? Bom,
Marim, aliás, que é objeto também, o Ivar Zog fez um apelo por escrito para o presidente Joseph Blatter da FIFA, que leve o caso do apoio de Marim à ditadura no Brasil ao Comitê de Ética da FIFA, dizendo que é um absurdo que esse homem esteja à frente da Copa do Mundo no Brasil. Batata de Marim está assando e ele está absolutamente recluso, se deu conta que as coisas não estão nada bem para ele. Você já parou para fazer... Tudo bem que isso era muito óbvio, mas as coisas acabam acontecendo de uma maneira pior do que a gente imagina, pelo menos do que eu imaginava antes. Você já parou para fazer uma reflexão a respeito de tudo que envolve a Copa do Mundo desde o começo? Desde a escolha, as promessas, o que não acontece, a entrada do Marim para presidir o comitê organizador local. Assim, é uma Copa. O que acontece no Brasil é uma aberração. Assim, nenhum país, não vou falar um país sério, nenhum país mais ou menos sério, ou um país, digamos assim, um país que, digamos assim, tem um pé no certo e um pé no errado na hora de administração de dinheiro público, essas coisas, permitiria isso. No mínimo, tentariam arrumar figuras que pudessem maquiar alguma coisa. É verdade. É que aqui a sensação de impunidade é tamanha. É impressionante. Agora, o pior é que as alternativas, né, caindo Marim, não são nada animadoras. Né? Nenhum dos nomes que surgem aí, na ribalta, André Sanches, Ronaldo, nenhum desses nomes. O Leonardo acho que seria um ótimo nome, né? Eu não sei, Juca. Eu tenho muito apreço pelo Leonardo, muita admiração, mas saiu um livro, e eu não sei o que é verdade ou não é, na França, de 2 jornalistas, que citam toda a transação, a compra do Paris Saint-Germain, e eles falam muito mal do Leonardo no livro. É? Muito mal. Eu não conheço. Muito mal. Depois eu te explico, depois do programa eu te conto isso daí. Tá. Chico Malta leu o livro e me contou um pouco do que se passa. Bom. Agora, em primeira instância, o Leonardo parece o melhor nome, apesar que eu sou favorável a um executivo que não tenha intoxicação com a coisa do Cartola, que seja independente, que queira fazer disso uma coisa mais técnica. Agora, quando você fala menos da política. Copa do Mundo ter começado errado, você conhece, talvez você não conheça, não é do seu tempo, uma música que diz: o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto? Claro. Baiano, burro, garanto, claro, que nasce morto. É isso, né? Começou assim, começou com a compra das federações sul-americanas para que nenhum país sul-americano concorresse com o Brasil. Como o Blatter havia garantido uma Copa na América do Sul para que o Ricardo Teixeira não concorresse com ele nas eleições da FIFA daquele ano, né, é o único caso em anos que a Copa do Mundo não teve concorrência. Aliás, né, quando você diz isso, você coloca praticamente o Blatter e o Ricardo Teixeira no mesmo nível, porque o Blatter temia Ricardo Teixeira. Mas sem dúvida. Então o futebol Sem dúvida. Por isso que o apelo do Ivar Zog é politicamente correto, simbolicamente correto, mas não vai dar em nada. Lembrando que o Ricardo Teixeira, num seminário para governadores de todo o país, antes da Copa do Mundo, quando ainda o Brasil não tinha sido escolhido a sede, prometeu que 99% do dinheiro dos estádios seria de iniciativa privada e que o sucesso, a frase dele no site da CBF, matéria do site da CBF, que a CBF retirou, mas eu tenho no meu blog, se quiser, inclusive tem o print screen da matéria, dizendo que o sucesso de uma Copa do Mundo se mede pela quantidade de investimento da iniciativa privada em estádio de futebol. Isso. E o sucesso da conta bancária dele também. Vamos ver quem ganhou chuteira de ouro? Vamos ver quem ficou com perna de pau? Muito bem. Chuteira de ouro. Milhares de chuteiras de ouro. Mais de 40 mil chuteiras de ouro. Para a torcida do Palmeiras que foi ao Pacaembu quinta-feira. Para o time do Palmeiras que jogou junto com a torcida. Que casou com a torcida, que comungou com a torcida e deu uma das manifestações mais bonitas dos últimos anos num campo de futebol nesse país. Eu moro ali. Eu moro em cima do Pacaembu. Foi absolutamente tocante. Até 1h30 da manhã tinha torcedor fazendo festa e aqueles que gozam, estão dizendo, estão comemorando como se tivessem ganho um título. É isso mesmo. Há certas vitórias que são para serem comemoradas como se ganha um título, independente do que venha depois. A noite de quinta-feira no Pacaembu foi uma noite de ressurreição da nação alvinegre. Redentora. E o Palmeiras é o Palmeiras. É uma coisa muito séria. O Palmeiras não é qualquer coisa. É uma coisa muito séria. Então,
ao time do Palmeiras, que casou com a torcida do Palmeiras, que casou com o time, que esse casamento permaneça, continue. Bom, e objetivamente é o seguinte, o Palmeiras, até no Paulistinha, passou o Corinthians. E o Corinthians jogou com o time titular. O Palmeiras não. O Palmeiras jogou com o seu time misto. A derrota do São Paulo para o 15 de Piracicaba, esqueça, não tem a menor importância. O Palmeiras teve 12 desfalques na quinta-feira. 12 desfalques. E o Palmeiras está provando que nada como um dia após o outro. Tomara que continue. Ninguém está aqui fazendo um tapa-olho que esse time do Palmeiras pode chegar ao Marrocos. Eu não sei aonde pode chegar. Eu sei que o Once Caldas chegou. E futebol, quando um time... o Palmeiras é uma zebra gorda e grande. Mas agora, o que vale... Um palmeirense me mandou um comentário exatamente para reagir a essa coisa que Neguinho andou falando. Estão comemorando como se fossem campeões. Ele dizendo, você se lembra da torcida do Corinthians comemorando o gol do Ronaldo lá em Presidente Prudente, quando empatou 1-1 ou 2-2 com o Palmeiras, ou 3-3, sei lá, quando empatou com o Palmeiras? É isso mesmo, comemorou também como se fosse um título. Então, há momentos no futebol de um gol, de uma vitória ou de um empate que merecem comemoração por si só. Até hoje, o corintiano fala da virada contra o Palmeiras em 71, o jogo do Adãozinho, 4-3. E o Corinthians estava em 8º lugar e o Palmeiras foi campeão. Né? Então, hoje em dia se vence muitos jogos, de uma maneira técnica, mas falta ali um pouco de alma quando a gente pensa na alquimia da torcida, com o time. Isso. A alma do futebol se mostrou viva e intensa, como poucas vezes tem acontecido na última quinta-feira. E eu acho que isso é o grande feito, vale a comemoração. Eu diria o seguinte, se vai ser campeão é uma outra história. Foi uma noite mais gloriosa do que até a da conquista da Copa do Brasil no passado. Para você entender a energia que tinha em torno do Vale do Pacaembu. Futebol. Isso é futebol. Isso é futebol. Pernas de pau. Veja você, surpreendentes pernas de pau, mas foi uma coisa que me ocorreu. Boca Juniors e Chelsea, que desde que perderam para o Corinthians, no Libertadores e no Mundial, só dão vexame. O Boca tomou de 6, 7. 6-1 do San Martín. Do San Martín, que é o penúltimo colocado do torneio do Campeonato Argentino. E o Chelsea não ganha mais nada. Com o investimento que tem. Que vergonha. Os dois. Na verdade, o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões com um time diferente do que foi ao Mundial e do que está jogando. Né? E não conseguiu mais. Aliás, até esse time é um pouco mais técnico que o outro. Manchester City e agora a semifinal da... Isso acontece. Da Liga. O Manchester City joga a final contra o Wigan, inclusive teve briga na torcida do Wigan contra o Millwall. O Millwall é um time desse tamanho, mas a torcida tem fama de briguenta, e como o time é ruim, eles fazem questão de manter a fama, brigaram na arquibancada, teve briga também em Newcastle e Sunderland, fora do estádio. Tivemos um final de semana conturbado. Agora, o Boca, desde acho que de 1940, quando começou o profissionalismo no futebol argentino, tinha perdido por essa diferença de gols, acho que tinha perdido só uma vez por 7-0 do Independiente, isso 50 anos atrás. Loucura, né? E tinha perdido uma vez de 7-2, que eu me lembro do meu queridíssimo Rosário Central, que é líder da segunda divisão. Mas me lembro que do Palmeiras enfiar 6, né? Essa é a maior derrota do Boca em torneios continentais da história. 6 aqui no Pacaembu. 6-1. Ou no Parque Antártica. No Parque Antártica, 6-1. Agora, do Campeonato Argentino, é a segunda maior derrota, ou terceira, dependendo do que você quiser contar, da história do Boca. No Rio, Botafogo está sobranceiro. Ao que tudo indica, vai levar a Taça Rio também e vai ser campeão carioca direto. O Flamengo ontem deu um baile no Fluminense até fazer 3-0. Aí o Fluminense se lembrou que era campeão brasileiro, deu um calor, fez 3-1, quase fez 3-2, mas vitória justíssima do Mengo em Volta Redonda. E o Vasco, enfim... começa a querer tirar a cabeça, mas assim, muito de leve. Vamos ver o que disse Paulo Autuori sobre a vitória do Vasco. O mais importante para mim, não estava preocupado quem seria o adversário, estava preocupado em a gente praticar algumas coisas que temos trabalhado no dia a dia. E ficou claro que nós conseguimos jogar muito mais pelo lado do campo, chegar à linha de fundo com muita facilidade, com triangulações, criamos muitas chances de gol. Isso tudo foi o positivo. O negativo é que tem que fazer mais gols e não podemos sofrer da maneira como nós sofremos. É isso, o Vasco está sofrendo muito e acho que ainda haverá de sofrer. Neymar fez 4 contra a União Barbarense. Mas, ao que tudo indica, Neymar vai pegar o caminho da Espanha mesmo, já no meio do ano. Hoje tem uma coluna brilhante do Paulo Calçade no jornal Estado de São Paulo, dizendo isso, né?
O Neymar deve olhar para esse semestre e dizer, eu estou jogando fora. O que eu estou fazendo aqui nesse campeonato ridículo que me puseram para disputar? Né? Verdade que tem a Copa do Brasil, mas o campeonato, né? Paulistinha vai virar paulista agora, nas quartas de final. Quem sabe vire paulistão na final. Né? Copa do Brasil, que também não é nada de... Sim, pois é, mas é alguma coisa, né? Que não é essa coisa horrorosa. Então aí, ó, esse foi um belo gol, né? Toque de quem sabe. Neymar, artilheiro do campeonato, 12 gols. Bom, vamos ver os palpites porque temos 4 minutos. E essas outras sonoras do Tite, já do Ney vamos Franco? ver se for possível, porque não podemos estourar o tempo. Mas vamos começar pelas sonoras. Não, vamos ver a bola de cristal. São Paulo e Galo. Posso só roda a vinheta de São Paulo? Bom, aqui, ó, Vitor, tem 2 jogos que nos sugerem. São Paulo e Galo e Arsenal, Sarandi e Strongest. Nós vamos dar palpite dos jogos ou nós vamos dar palpite como a gente faz na Liga dos Campeões da Europa? Você é o chefe. Não, mas eu te pergunto, a sua opinião qual é? Devemos dar palpite de classificação ou devemos dar palpite de resultado? Eu acho que o resultado? Que o internauta quer saber. Que é o resultado. Eu também acho. Eu acho que o Galo ganha do São Paulo. Com o que o São Paulo está eliminado. Eu vou apostar no empate. Empate? Com o que também o São Paulo está eliminado. Vou apostar no Galo, mudei, vou te acompanhar. Não. Sabe por que eu fui no empate? Porque eu acho que uma hora o São Paulo vai se lançar o ataque de maneira maluca e tal, e a tendência é que perca ou ganhe, se não estiver vencendo. Bom, então ambos votamos no Galo. Isso. Eu voto no Arsenal de Sarandi também. Eu também. Arsenal, o que significa que o Arsenal classificará, segundo a nossa opinião. Sporting Cristal e Palmeiras. Esse jogo pode valer a liderança do grupo definitiva para o Palmeiras. Mas acho que é jogo com cara de empate. Empate. O Achipato e Grêmio. Eu acho que o Achipato vai ganhar do Grêmio. Eu acho. Sabe por quê? Porque na hora H, a não ser na pré-Libertadores, o Luxemburgo tem perdido todas. Até no Gauchinho. Você tem razão. A gente vai apostar todo mundo igual, acho pato. É. E Fluminense vai apostar no Fluminense contra o Caracas. Fluminense contra o Caracas. Quer dizer, uma bola de cristal sem graça. Uma bola de Ela já está empatada, o resultado da semana que vem já está definido. Já está definido. O resultado da semana que passou, eu, em nome da caridade, o Vitor tomou um tombo, está com o joelho inchado. Gripado. Está gripado, eu não vou nem comentar com vocês. Foi a primeira que você ganhou no ano, como você é arrogante. Não São uns 9 programas, você pode mostrar o resultado, eu faço questão. questão. Capeta, eu sei perder. Eu estou dizendo que eu não vou comentar. Pronto, ganhou, eu não parabéns. Quero saber. Uma vez na vida, faz parte. Agora, seja feliz, aprenda a ser feliz. Meu Deus do céu, veja como é a coisa, o ressentimento aqui. Ponto não, ao contrário, eu quero ver você feliz. Mas, ano passado você ganhou 2 vezes seguidas, apresentou de costas do programa. Se o dia que eu ganhar uma coisa dessa, eu ficar feliz, é porque realmente a minha felicidade está muito barata. Tem um vídeo dele apresentando o programa de costas? Felicidade eu vou contar para você. Vou contar para você o que aconteceu. Convidei minhas netas, as 2 pequeninhas, uma de 8, a Luísa, e outra de 5, a Júlia, para irem comigo ao Museu do Futebol. A Luísa imediatamente falou, vamos, vovô, vamos, quero muito. A Júlia, para contrariar, virou-se para mim e falou assim, eu odeio o Museu do Futebol. Ela não tem a menor ideia do que seja o Museu do Futebol. Eu falei, então tudo bem, eu deixo você lá em casa com a vovó e vou com a Lulu para o Museu do Futebol. Ela virou-se para mim e simplesmente disse, vovô, sem você, a vida não tem a menor graça. Imagine a minha cara. Para você ter colocado isso no blog, imagina que a emoção foi grande. Não, imagina, se não é, pode não ser danada. Esses eu achei demais ela falar, eu odeio o Museu do Futebol. Eu odeio o Museu do Futebol. Porque ela não sabe o que é. Não faz a menor ideia do que seja, mas era só porque ele não é mais velho aqui. Ela já tem time? Tem. Desnecessário de dizer. Elas são do time do avô delas. Tá? Do avô paterno. Vocês não são darwinianos, né? O avô materno é São Paulino. E muito São Paulino. O nono. Mas elas seguiram o avô paterno. A gente se reencontra na segunda-feira, embora tenhamos mais 30 segundos para falar do quê? Para falar mais nada, para falar que essa semana é imperdível. Eu vou ao Morumbi quarta-feira ver esse jogo. Vai? Vou. Esse jogo é um jogo... Eu não posso ir. Como que você escreve de lá? Ué. Se não tem... uma internet. Laptop, não tem iPad. Aí o sujeito vê o lance 500 vezes pela televisão, você não viu. Ué, você está na cabine da CBN e você vê lá na televisão junto com o Deva Pascovitch. Que isso? Grande Deva Pascovitch. Grande Deva Pascovitch. Grande Mário Marra. Até segunda. Grande Mário Marra. Até segunda.